A chuva caía como se quisesse lavar o mundo. Enquanto Helena corria pelas ruas de São Miguel do Prado, a cidadezinha onde nada acontecia, até ele voltar. Ela havia jurado que não olharia para trás, que seguiria com sua vida depois daquele verão inesquecível que deixara seu coração em ruínas. Mas o destino, como sempre, tinha planos diferentes. Ao virar a esquina da antiga padaria do Sr. Firmino, ela o viu, molhado, de mochila nos ombros, barba por fazer e com os mesmos olhos que um dia prometeram o mundo. Rafael, o mesmo. Rafael que a deixou sem explicações 5 anos antes. O mesmo Rafael que desapareceu na véspera do casamento, deixando apenas uma carta rabiscada e o vestido de noiva pendurado no armário. Ela quis fugir, gritar, talvez até bater nele, mas ficou ali paralisada, encarando aquele fantasma do passado que agora tinha corpo, voz e, para o horror do seu coração, o mesmo sorriso de menino. Em um impulso irracional, ela atravessou a rua e o confrontou com um tapa que ecoou mais que o trovão. "Você tem ideia do que causou?" Ela gritou, mas ele apenas sorriu com tristeza. "Tenho e vim consertar." Mal sabia ela que o que Rafael precisava consertar não era apenas o que havia entre eles, mas uma verdade muito maior, enterrada com mentiras, medos e um segredo que envolvia muito mais do que amor. O tapa que Helena deu em Rafael doeu menos que a culpa que ele carregava havia 5 anos. E ao vê-la ali, mesmo com os olhos em brasa e o coração em ruínas, ele soube que ainda a amava. Não era um amor leve, desses que se encontra em qualquer esquina. Era um amor cheio de cicatrizes, de promessas quebradas e esperanças que sobreviveram mesmo sob os escombros da dor. Rafael tentou tocá-la, mas ela recuou como se seu toque fosse veneno. "Por que você voltou?" Ela perguntou com a voz tremendo entre raiva e fragilidade. Ele engoliu em seco. "Porque você precisa saber a verdade, Helena. E porque eu nunca deixei de te amar." Ela riu, um riso amargo. "Você me deixou no altar, Rafael. Eu passei anos reconstruindo minha vida. Como você tem coragem de aparecer assim?" Rafael suspirou e tirou uma foto do bolso da jaqueta, desgastada pelo tempo. Era de Helena, criança, no colo de um homem que ela não reconheceu. Esse é seu pai? O verdadeiro. O mundo de Helena parou. Tudo dentro dela pareceu silenciar. "O quê?" Ele assentiu. "Aquele verão em que nos conhecemos não foi coincidência. Eu fui enviado para te proteger. Tinha gente atrás de você, por causa dele." O coração de Helena bateu forte, descompassado, como se algo dentro dela estivesse despertando. "Você está louco?" Rafael continuou sério. Seu pai era um policial federal infiltrado. Ele foi morto em missão. Mas antes disso, ele escondeu provas que podem incriminar gente muito poderosa. E essas provas estavam com sua mãe. Mas quando ela morreu, sumiram. E agora, estão atrás de você. Helena sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Toda a vida dela fora construída em uma mentira. Sua infância tranquila, a morte súbita da mãe, a ausência de história familiar. Agora tudo fazia sentido de um jeito doloroso. "E você sabia disso o tempo todo?" Ela perguntou. Rafael baixou os olhos. "Sim, mas me apaixonei por você. E por isso, tive que ir embora. Eles iam te usar contra mim. Contra tudo." O silêncio entre os dois foi longo, denso. Até que Helena disse algo que ele nunca esperou ouvir. "Você mentiu pra mim. Mas se tem gente me procurando, então a gente precisa correr. Juntos." E ali, no meio da tempestade, 2 corações partidos tomaram a decisão que mudaria tudo outra vez. Helena jogou uma mochila sobre os ombros com o essencial. Alguns documentos, roupas e uma foto antiga da mãe que guardava desde pequena. As mãos tremiam não só pelo medo, mas pela presença de Rafael dentro da casa onde ela jurou que ele nunca mais pisaria. Enquanto ele verificava as trancas da porta e falava ao telefone com alguém chamado Tito, ela observava o perfil dele. O mesmo que um dia sonhou ver envelhecendo ao lado dela. Agora, aquele homem que a fez sonhar era o mesmo que a arrastava para uma realidade que ela jamais poderia ter imaginado. "Tem um carro esperando atrás do posto abandonado da Estrada Sul. Mas não podemos ir por ali agora. Precisamos sair a pé pelos fundos da cidade e pegar um atalho pela trilha da serra", ele disse, desligando o telefone. "Ainda lembra do caminho?" Helena deu um sorriso sarcástico. "Claro, foi onde você me beijou pela primeira vez." Rafael parou por um segundo. "E você me bateu pela segunda." Eles riram. Por um instante, o clima pesado se dissipou. Mas só por um instante. O som de pneus cantando no asfalto alertou Rafael. Ele puxou Helena pela mão e os dois saíram pelos fundos, atravessando o quintal da vizinha dormindo, pulando muros como adolescentes em fuga. A cidade parecia engolida pela névoa da madrugada, e cada passo ecoava como se o chão soubesse dos segredos que carregavam. Eles correram pela trilha da serra como nos velhos tempos. Mas agora não havia beijos entre as árvores. Apenas respirações ofegantes e olhos atentos. Quando chegaram à clareira onde costumavam se deitar para ver estrelas, Helena parou. "Diz a verdade. Você voltou só porque estou em perigo?"
Rafael olhou para ela sem hesitar. Voltei porque passei 5 anos tentando esquecer você. E falhei miseravelmente. Mas também voltei porque eles estão mais perto do que você imagina. Eles sabiam onde você estava. Só não te pegaram ainda porque eu os atrasei. Mas não por muito tempo. Helena se aproximou devagar, como se lutasse contra a vontade do corpo de abraçá-lo. E se tudo isso for só mais uma mentira? Rafael respirou fundo, tirou algo do bolso e colocou na mão dela. Um colar antigo, com um pingente que ela reconheceu imediatamente. Era da mãe. Ela me deu antes de morrer. Disse que quando você estivesse pronta, eu saberia. As lágrimas correram pelo rosto de Helena sem que ela percebesse. O colar queimava em sua mão como a verdade que ela não queria, mas precisava. E ali, no silêncio das árvores, ela encostou a testa no peito dele, ouvindo aquele coração que, apesar de tudo, ainda batia por ela. A fuga havia começado, mas junto dela, algo que ela tentou enterrar também começava a ressuscitar: o amor. A trilha da serra terminava em um mirante esquecido, onde o vento cortava as árvores como facas afiadas. Rafael parou e vasculhou a mochila, retirando um envelope amarelado pelo tempo. O colar que sua mãe me deu tinha mais do que uma lembrança. Tinha um mapa dentro. Helena, ainda atordoada com a enxurrada de revelações, se ajoelhou ao lado dele. O papel estava amassado, com pontos marcados à mão. Aqui! Ele apontou para um símbolo desenhado próximo ao centro do mapa. Uma cruz ao lado da palavra Aurora. É uma vila no interior da Argentina. Foi lá que o pai dela se escondeu por um tempo antes de ser morto. E lá foi onde ela escondeu o arquivo. Helena passou os dedos pelo papel. Você está dizendo que minha mãe viveu tudo isso e nunca me contou? Rafael assentiu. Ela te protegeu. Como eu tentei fazer. Helena olhou para ele com dor nos olhos. Você me quebrou quando foi embora. E eu me quebrei junto, ele respondeu num sussurro. Mas você é a única coisa que me manteve vivo depois. As palavras pairaram no ar, pesadas como granizo prestes a cair. Helena quis resistir, mas quando ele se aproximou, a mão dele tocando de leve a sua cintura, como se pedisse permissão, ela não recuou. Seus lábios se encontraram num beijo tenso, cheio de passado e fome do tempo perdido. Foi o tipo de beijo que não se dá impunemente. Aquele que reacende memórias, que rasga cicatrizes. E quando se afastaram, os olhos dela diziam mais do que palavras poderiam. A gente precisa ir para essa vila. Se o arquivo estiver lá, talvez eu consiga respostas. Sobre minha mãe, meu pai, sobre você. Rafael assentiu. Mas precisamos correr. Alguém está interceptando nossos passos. Ele mostrou o celular. Essa mensagem chegou agora. Na tela, uma foto de Helena tirada do alto, naquele mesmo mirante onde estavam. O remetente era um número desconhecido. E a mensagem dizia: você só está viva porque eu deixei. O pânico gelou a espinha dela, mas Rafael segurou firme sua mão. Eu juro que dessa vez eu não vou te deixar. Mas promessas, como eles sabiam muito bem, não significavam segurança. Elas significavam risco. E o risco, quando o coração está envolvido, sempre custa caro. A estrada de terra que levava à fronteira era estreita, cheia de curvas perigosas e cercada por árvores retorcidas como braços, tentando impedir a passagem. Rafael dirigia com os olhos atentos no retrovisor, e Helena, no banco ao lado, apertava o colar da mãe entre os dedos, como se pudesse tirar respostas dali. A tensão dentro do carro era espessa, mais diferente de antes. Agora era uma mistura de medo e desejo contido, de lembranças revividas a cada olhar. Você acha que eles já sabem para onde estamos indo? Ela perguntou. Rafael respondeu com um meio sorriso. Se ainda não sabem, vão descobrir logo. Mas temos algumas horas de vantagem. Do porta-luvas, ele tirou uma pistola e entregou a ela. Sabe usar? Helena engoliu em seco. Já vi nos filmes, mas nunca peguei numa arma. Vamos torcer para que continue assim. O silêncio pairou por alguns minutos, até que ela disse, quase num sussurro: por que você me deixou sozinha, Rafael? Você podia ter confiado em mim. Ele apertou o volante com força. Porque se eu confiasse em você, você estaria morta agora. Aquilo caiu como uma pedra no coração dela. Eu passei anos tentando entender o que tinha feito de errado. Anos me perguntando se tudo entre a gente tinha sido mentira. Ele desviou os olhos da estrada por um segundo para encará-la. Nada foi mentira. Cada toque, cada plano, cada sonho, tudo era real. Só que eu era uma bomba relógio. E não quis te explodir comigo. As palavras tocaram fundo. E mesmo magoada, mesmo desconfiada, Helena sentiu o amor que tentava matar. Dentro de si, reaparecer como erva, daninha entre rachaduras. Era isso que doía mais. Ainda o amava. Quando pararam para abastecer em um posto isolado, o frentista olhou para eles com atenção demais. Rafael percebeu. Finge que está discutindo comigo, ele sussurrou. Helena franziu o senho, mas obedeceu. Você acha que pode mandar em tudo?
Ela gritou enquanto ele fingia irritação. Por trás da fachada, Rafael observava os movimentos do homem, que já segurava um rádio no bolso. Quando voltaram ao carro, acelerou sem olhar para trás. Eles estão rastreando por pontos de controle. Precisamos sair da rota. Entraram numa estrada de terra batida, sem sinal de GPS. O céu começou a escurecer. Quando pararam para descansar num campo abandonado, Rafael acendeu uma fogueira e os dois se sentaram lado a lado, em silêncio. Foi Helena quem falou primeiro. Se eu morrer nessa história... Promete que vai contar minha história? Rafael olhou para ela como se cada célula do seu corpo doesse. Se você morrer, Helena, eu não continuo respirando. E então, como se o mundo não existisse fora daquela fogueira, eles se beijaram novamente, sem mais culpa, sem mais amarras. Só amor, só saudade, só dois corações tentando sobreviver ao caos. Mas enquanto a brasa queimava entre eles, algo se movia na escuridão. O perigo que jamais esteve longe estava prestes a encontrá-los outra vez.